Bom, boa noite, sejam bem-vindos a mais esta Boa noite. conversa. Eu sou Alberto Borini, psicodramatista, terapeuta, e tenho a honra aqui de convidar para uma entrevista, para essa conversa, esse bate-papo, que tenho feito isso regularmente. Então, desta vez, convidei meu amigo Sérgio Ricardo Luglio. Falei certo, Luglio? Lúglio. Luglio. Então, seja muito bem-vindo. Natal, Isabel e outros estão chegando. E hoje vamos falar sobre espiritualidade, sobre apometria. Queria saber melhor o que é apometria e as suas relações com os outros métodos, com outras formas de trabalhar esta espiritualidade, principalmente no momento em que estamos passando, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E o Sim, que sem dúvida. nós vamos aprender com isso, né, Sérgio? Que Nesta nós vamos aprender exatamente. pandemia, e o que vai sobrar disso tudo, né? E imagino Isso que o aí, mundo espiritual deve estar aí meio caótico a agitado. coisa, né? Meio agitado. Então, Sérgio, eu gostaria que Agitado. você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua experiência. Meu nome é Sérgio Ricardo Lúglio, também sou terapeuta. O Alberto, além de amigo, é meu mestre de psicodrama interno transgeracional, né? Tenho a honra de tê-lo como meu mestre, como o cara que me ajudou muito nessa caminhada de terapeuta, né? E hoje a gente fala um pouquinho sobre os aspectos aí de espiritualidade, como é que isso influencia também na vida da gente, como é que essa época louca que a gente estava comentando de pandemia, né? E é um prazer bater um papo hoje e falar sobre coisas que eu gosto muito de conversar. Que bom, que bom. Bom, para a gente começar, então, o que é apometria? O que vem a ser isso? Bom, vamos lá. Antes de falar de apometria, se você me Sim, permite dar um tempinho antes da resposta, eu queria falar um pouquinho sobre já que a gente vai falar sobre espiritualidade, né? sim. Falar um pouquinho sobre porque as pessoas confundem ou às vezes não entendem ou às vezes não querem entender, né? A questão da diferença entre espiritualidade, religião, confundem muitas coisas, né? Sim, claro. Então, nesse ponto, eu gosto muito de pontuar isso de uma maneira assim bastante tranquila, bastante clara, né? E eu costumo dizer o seguinte, que religião é diferente de espiritualidade, até porque a gente sofre, né, com essa questão de misticismo, charlatanismo, enganação, enfim, a gente precisa mudar esses conceitos e deixar muito claro isso, né? Então, religião é diferente de espiritualidade, né? Eu vejo espiritualidade como sendo assim, tem a ver com o propósito e sentido de vida, né, para a pessoa, né? Algumas encontram essa conexão com a religião, basicamente, e outros de uma maneira mais independente, aí, com o divino, com a natureza, né? Com a arte. Então, a espiritualidade é um conceito um pouquinho maior, e por isso que eu pontuo isso, porque para falar de apometria eu vou falar de espiritualidade, não vou falar de religião, né? Perfeito. E religião, para mim, eu até escrevi um livro dizendo o seguinte: religião é o idioma que cada um usa para conversar com um ser superior, que a gente chama de Deus, enfim, quem ele acredita, né? Então, tem gente que conversa com Deus através do catolicismo, e aí é a religião, né? Tem gente que conversa com Deus através da Umbanda, do budismo, enfim. Aí é o idioma que cada um está usando para falar com ele, né? E hoje em dia, esses conceitos de espiritualidade, né? A gente precisa enfrentar algumas quebras de paradigmas aí, em relação à espiritualidade, à ciência, né? Tem muita gente que já começou a provar algumas coisas que antigamente era tido como espiritual e hoje começa, né, a ser tratado de uma maneira mais científica, até porque mais do que nunca a gente precisa da ciência e mais do que nunca, em contrapartida, a gente nunca precisou tanto da espiritualidade para, né, para ter essa motivação e continuar a vida da gente aí, né? Então, eu gosto de colocar esses pontos
até pelo seguinte, né? Muita gente fala de espiritual. Vamos colocar aqui o espiritual. Vocês sabiam que existe até na Classificação Internacional de Doenças, o CID, o famoso CID, existe um númerozinho lá, o F44.3, que trata de obsessão espiritual? Isso já está marcado, isso já está marcado lá no CID. Então, doenças, né, que muitas vezes eram consideradas mentais, psíquicas, podem ter, não é que são, né? Lógico que existe. Eu brinco que nós somos um pezinho, um banquinho com 4 pés. Tem o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Se a gente não olhar um desses pés, o banquinho cai, né? Então, muitas dessas doenças que eram tidas somente como mentais, psíquicas, né, podem ter, e aqui eu coloco o podem muito em caixa alta, né, até porque cada caso é um caso, mas podem ter um componente obsessivo espiritual, tá? E isso já está sendo tratado nesse CID F44.3 aí, tá? Além disso, antes de chegar até na apometria, nessa questão de comprovação científica das relações espirituais, e eu vou colocar ancestralidade até para puxar um pouco a conversa do psicodrama interno transgeracional, que eu gosto de falar de pitch, né, para ficar mais curtinho. A ciência já começa a tratar de uma questão chamada herança epigenética transgeracional, né? Que é o que o ambiente pode afetar os genes de um indivíduo, e aí sim eles vão ser transmitidos para os seus herdeiros. Então, o que antigamente era só, ele é igualzinho o pai, ele é igualzinho a mãe, e parecia ser algo assim meio mágico, na idade epigenética e a genética começam a comprovar isso, né? Então, imagina lá uma mãe grávida, né? Antes da menina nascer, ainda na barriga da mãe, essa menina já tem todos os ovócitos lá, todos os embriões de óvulos já formados, né? E eles vão ser os responsáveis para produzir os óvulos ao longo dessa vida adulta da mulher. E esses embriões de óvulos aí já possuem uma carga genética da mãe da menina e, por consequência, da avó. Então, nessa mesma lógica, a avó está gerando a menina, ou a menina tem a avó dentro dela, né? Depende do jeito que você olha. Então, a ancestralidade transmite características e influencia a vida dos netos, dos bisnetos, o que era tido antes como algo espiritual ou algo assim, né? Também tem a questão que muita gente começa a falar e começa a olhar agora de uma maneira mais importante, né? A questão de vidas passadas, tem até a teoria, né, das vidas passadas. Inclusive o Roger Uger, né, que é teu amigão, né, você teve o prazer de conhecê-lo, né, Alberto? Ele também olhava essa questão de TVP. Existe um estudo que foi feito na década de 60, né, um psicólogo chamado Morris Netterton. Ele desenvolveu lá a hipnose ativa, um estado de consciência, enfim, e ele começou a trabalhar isso, e também um pesquisador da Índia, o Hemendra, ele denominou essa consciência, nesse estado alterado de consciência, como memória extracerebral. E aí, quando eu comecei a estudar isso, me veio muito a questão do livro dos mortos tibetanos, a questão do bardo, né? Porque ele falou que essa memória extracerebral era uma capacidade de você ter inúmeras histórias, inúmeros recursos lá dentro também, né? E aí você começa a olhar isso. Perdão. Sim. E aí o que acontece? Aí a gente chega no campo morfogenético, a gente chega nos campos extrafísicos. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo para chegar ao que é apometria, tá? Perfeito. Pergunta. Perfeito. Mas é importante conceituar e ambientar isso para explicar, né? Senão fica uma definição muito rasa, muito simples, né? E, na realidade, a gente ouve falar muito tranquilamente agora de constelação familiar, a gente ouve falar muito tranquilamente de campo
familiar, né? Os campos extrafísicos, né? O campo morfogenético lá do Sheldrake, né? Que ele descobriu lá, estudou, tem até a teoria do centésimo macaco, que depois a gente até fala um pouquinho mais. E tudo isso eu estou dizendo pelo seguinte: o que antes tinha uma conotação espiritual, hoje ela é olhada como ciência, é olhado, ou pelo menos, como uma pseudociência, como alguns colocam até uma comprovação mais ortodoxa e mais na caixinha, né? O próprio Reiki, que muita gente, né, tem vários reikianos, é interessante saber o seguinte, que o Reiki, ele começou lá no japonês, né? E Reiki significa, em japonês, significa atmosfera misteriosa. Olha que bacana, né? Foi traduzido aqui para o Ocidente como energia vital universal, mas ele deriva do chinês Lin Qi, que chamava influência sobrenatural. Olha que interessante. O Reiki, que para a gente é tão conhecido, tão normal, chamava atmosfera misteriosa no japonês e influência sobrenatural no chinês, né? Composto pelas palavras Rei, que significa espírito milagroso divino, e Qi, que é gás, energia vital, sopro de vida, consciência, etc., né? Então é legal ver isso, que uma coisa que iniciou-se sobrenatural, né, influência sobrenatural, como o chinês falava, ele já é uma técnica disseminada e foi integrado ao serviço de saúde aqui no Brasil através do SUS, desde janeiro de 2017. Que então interessante. são coisas assim que a gente começa a ver a espiritualidade, ou pelo menos essa coisa mais menos materialista, né? Sim. Como sendo algo que já está disseminado no nosso dia a dia, tá? E aí, chegando na tua pergunta e a resposta, né, da apometria, a apometria também surgiu de um estudo na década de 60 com um rapaz, um psicólogo chamado Luiz Rodrigues, que inicialmente ele chamou a apometria de hipnoterapia, tá? Em 65, em Porto Alegre. E ele apresentou, ele adotou essa técnica e ele achava que era algo de hipnose, algo que a pessoa tinha um transe, né, enfim, e tinha algumas situações ali que ele chamou de hipnose. Aí o Dr. Lacerda, que é o grande codificador da apometria, né, ele inclusive escreveu um livro chamado Espírito e Matéria, que eu chamo que é a Bíblia da apometria, né? Ele entendeu que esse termo hipnometria não estava legal, né? E ele colocou o nome de apometria. Apo, que significa além de, e metron, além da medida, né? Além da medida. Apometria além da medida. Por que além da medida? Porque ela utiliza um conceito, um estado alterado de consciência, que a gente chama de desdobramento, tá? Isso os espiritualistas entendem como desdobramento a saída do espírito do corpo, né? E quando você olha isso num conceito mais terapêutico, você vê que é um estado alterado de consciência, né? É lógico que a gente sabe que, como dizia o Remendra, existe a memória extracerebral, né? Então a gente sabe que a mente não é o cérebro, a mente é fora do cérebro. Tanto existem N casos de pessoas que entraram em coma e conseguem descrever tudo o que aconteceu em volta dela, no quarto, o médico, que procedimentos foram feitos, etc., sem uma explicação materialista, mais direta, né? Sim. Então, você vê que a consciência ela está fora do cérebro, exatamente fora. E é um processo de desdobramento, é um processo de saída da consciência do corpo físico. E aí você pode chamar de espírito ou pode chamar de estado alterado de consciência, né? Então, o que acontece? Esse doutor Lacerda, ele era formado em medicina, não era um aventureiro, né, até para explicar. Ele era formado em medicina, ele era cirurgião, ginecologista, ele foi um cara que conhecia muito de matemática, de física, química, botânica, ele era um estudioso, tá? E ele desenvolveu essa questão da apometria como uma técnica, como
com começo, meio e fim e processos aí que a gente usa até hoje. Tá. E ele também colocou na apometria um conceito chamado o conceito dos corpos sutis. Então, na realidade, ele dividiu o ser humano em 7 corpos, tá? Começando do mais denso para o mais sutil. O corpo físico, né, o soma, então é o que a gente vê, o que a gente pega, né? Esse é um dos corpos. O duplo etérico, onde existem os chakras, os meridianos, que normalmente são tratados no Reiki, são tratados em outras técnicas aí. Ele colocou essa divisão do corpo sutil do duplo etérico. Existem as questões de emoções, as questões emocionais, ele chamou de corpo astral, que muita gente também já consegue colocar isso como um dos componentes quando se fala, né, na questão espiritual do perispírito, né, a questão das emoções, da manifestação espiritual. Depois ele dividiu o corpo mental em inferior e superior. Qual é a diferença do inferior e do superior? O inferior é o da consciência atual, é do intelecto, é essa vida que você está vivendo aqui. Você tem uma interação muito grande com o mental inferior. O mental superior é uma questão de você ter consciência, contato com processos da criação, de vidas passadas, do bardo, né? O bardo, ele se divide aí em mental superior e corpo búdico, que é o outro corpo que ele fala, né? Que é um corpo que ele colocou como uma proposta encarnatória, ou seja, você vai reencarnar, você vai vir aqui fazer a tua missão. O que você vai fazer? Quais são as histórias inacabadas que você precisa terminar? Por isso que o bardo também está lá, né? E por fim, o corpo átmico, ou Atma, que é a centelha divina, né? Ele é a questão Deus dentro de você. Então, basicamente, a gente usa esses conceitos dos corpos sutis na apometria para entender exatamente essas manifestações, né? Essas situações que a gente coloca, e trabalha com o desdobramento, que é a projeção da consciência, experiência fora do corpo, experiência extracorporal, ou seja, os nomes que as pessoas dão, projeção astral, viagem astral, enfim. Mas, Sérgio, oi. Bom, diante dessa aula que você está dando para nós... Eu estou explicando, você perguntou que é apometria. Fantástico. Agora, um pouquinho na prática, como que é a prática em si? Né? Tá. Então, vamos lá. O atendimento da apometria, ele pode ser no consultório, tá? Ou um trabalho que eu faço voluntário, que é o atendimento de apometria sem cobrar, enfim, um processo mais voluntário, né? Sim. O que acontece? Eu divido o atendimento em 2 situações que a apometria olha com muito cuidado, tá? Existe um processo que a gente chama de auto-obsessão e um processo que a gente chama de obsessão, tá? Qual é a diferença entre os dois? A auto-obsessão é o limite que eu uso para atender em consultório. Por quê? Porque eu estou tratando só com o indivíduo. O processo obsessivo, aí já é um processo mais complicado, então a gente precisa olhar bem o tamanho do passo que a gente dá. Tá? E aí você tem uma equipe? Não. Quando é fora? Quando é fora, sim. A gente usa uma equipe. Tá? E qual é a diferença o que é a auto-obsessão? Só para as pessoas entenderem. Imagina o seguinte, é lógico que entendendo e aceitando o conceito de vidas passadas, que você reencarna, tá? Então, imagina o seguinte, o Alberto, vou pegar você, Alberto, para dar o exemplo, tá? Imagina que o João Alberto é um homem de boa índole, um cara super gente boa, um cara preocupado em ser correto, não tem grandes poderes políticos, financeiros, militares, enfim, você é um cara normal, tá? E imagina que você, nas outras encarnações, você teve outras vidas e você já foi um padre, você já foi
mulher, você já foi cigano, você já foi um general romano, enfim, é lógico que tudo isso aqui são suposições e exemplos, né? Sim. Agora, imagina o seguinte, lá, como eu falei, lá no teu corpo búdico e no teu corpo astral mental superior, existem o registro, né, kármico aí das suas vidas, tá? E existe a proposta encarnatória. Muito bem. Essas personas, que a gente chama de níveis de consciência ou personalidades, que são as vidas passadas, elas estão vivas, entre aspas, elas estão conscientes dentro do seu tempo e espaço, ali dentro desse bardo, desse mental superior e mental e búdico, né? Então, o que acontece? Vamos pegar aqui o general romano que eu falei que você foi, tá? Brincando aí. Esse general romano, ele era homem também, só que era muito ruim. Era um cara sem moral, sem caráter. Ele era um cara que tinha um poder bélico absurdo. A Roma, na época, tinha um poder político, financeiro absurdo. Ou seja, ele podia tudo, né? E ele mandava, e ele comandava. Muito bem. Esse general romano, uma hora com um gatilho, né? Imagina que aconteceu alguma situação dentro do dia a dia. Vamos pegar a pandemia aqui, disparou um medo qualquer, criou um gatilho e linkou a vida atual do Alberto com uma situação da vida anterior lá do general romano, tá? E aí esse link faz o seguinte: o general romano olha para o Alberto hoje, que é essa personalidade, e fala assim: escuta, aquela proposta encarnatória lá que está vigente, que é do Alberto, eu tenho que obedecer aquilo? Eu tenho que obedecer aquele cara bonzinho, aquele cara lá normal, tranquilo, boa praça? Tem, porque é a vida atual, que a gente chama de ponta física, né? É o que está encarnado agora. E ele olha e fala: mas nem a pau, Juvenal, quem vai mandar sou eu. Eu sou um general romano, sou eu que vou tomar conta da personalidade dele, e aí aparecem, né, os transtornos de identidade, né, aquelas coisas todas. E muitas pessoas passam a ter uma auto-obsessão, ou seja, elas são obsediadas por elas mesmas, por uma outra personalidade que elas já tiveram. Então, na apometria, a gente faz todo um trabalho espiritual ou energético, o nome que você queira adotar, né? De conscientização desse general romano, que a vez dele já passou, que ele, na realidade, ele sofre com todas esses problemas que ele teve, justamente porque ele tem um processo evolutivo e ele precisa chegar do general romano até o Alberto hoje. Tudo isso é aprendizado, tudo isso é evolutivo, né? Mas, Sérgio, então, o Alberto está lá nessa sessão, lá com a equipe. Como é que vai fazer essa desconexão, vamos chamar assim, com este general que está influenciando no Alberto hoje? Então, por isso que eu falo que a apometria é muito parecida, entre aspas, ou muito próxima, melhor dizendo, do psicodrama, tá? Porque o que acontece? A pessoa, ela senta ali e a gente faz um processo de expansão de consciência, um processo de desdobramento induzido do atendido, tá? E esse desdobramento, a equipe, ou eu, quando estou em consultório, a gente começa a olhar isso e a perceber isso. Aí entra um lado que é muito... assim, a gente precisa ter uma sensibilidade também para deixar entrar nesse campo extrafísico. É como um constelador familiar que está fazendo uma constelação online e tem um bonequinho lá. Quando ele coloca o dedo, ele não começa a sentir, pelo menos quem já fez constelação ou já participou, as pessoas começam a sentir as situações do representado, daquele personagem, né?
Então, tem pessoas que estão representando o pai e tem trejeitos, tem palavras, tem frases, tem dores que são do pai do atendido. Então, a gente entra nesse campo extrafísico, por isso que eu falei inicialmente no campo extrafísico, e começa a sentir essa questão. Então, o atendido, o consulente, ele foi lá e falou, olha, eu tenho um problema assim, eu preciso resolver tal coisa. E a gente começa a trabalhar o campo extrafísico desse atendido, dando comandos, né, da técnica, para que... e aí existe um conceito também de universalidade da espiritualidade. Porque o que acontece? Existem pessoas que nessa encarnação aqui, ou nessa situação, elas são espíritas ou umbandistas, mas em outras elas foram padres jesuítas extremamente rígidos, né, quanto à relação da religião aí. Então, a gente, na apometria, ela é uma técnica universalista nessa questão da crença, tá? Então, muitas vezes a gente sente esse campo e percebe o atendido como um jesuíta, por exemplo. Mas aí o que vocês fazem? A gente faz todo um trabalho de histórias inacabadas. Por isso que eu falei que é muito semelhante. Sim. A gente conversa mentalmente ou através de comandos, né, que a gente vai colocando, e existe um conceito que a gente chama de acoplamento. Isso quando a gente está trabalhando com equipe, ou a gente acopla aquela personalidade, aquela energia, aquele estado de consciência, sim, numa pessoa, como a gente faz no pitch com o consulente. Tá. Né? Quando você chama um ancestral benevolente ou um ancestral problemático, você conversa com ele ali. Eu faço a mesma coisa, só que com uma pessoa da equipe. Ok, então a apometria tem lá uma pessoa, um representante assim, e ele assume essa energia, é isso? Exatamente. Não é uma incorporação, como muita gente pensa. Claro, tá? claro. É uma conexão mental. É uma conexão, ele entra no papel dessa energia. Exatamente. E a gente conversa. E vamos mostrando para ele o que é bom e o que é ruim, entendeu? Tá. Quais são as dores que ele trouxe com aquele comportamento. O que ele pode fazer para mudar nesse sentido, tá? Mas uma pergunta. O cliente participa ou não? Não. Assim como na constelação, o cliente ele fica como espectador. Ele fica como espectador. Tá. Sim. Eu diria que a apometria é uma mistura de psicodrama com constelação, tá? Claro. Na dinâmica, tá? Na dinâmica. Bom, aí então, tem esse diálogo com esse papel desta energia em busca de uma resolução, é isso? Exatamente. E aí a gente chega numa resolução diferente do psicodrama, que a gente fala assim, o que você precisa? Preciso de uma saca de café, né? Como já aconteceu. Não, ali não. Ali a gente mostra para ele que existe um caminho melhor do que o que ele está caminhando. Ele está num caminho de dor. Então, a gente faz uma indução, mostrando para ele um caminho de luz, um caminho onde ele reencontra os familiares amados, porque geralmente essa consciência ela está fechada na dor, ela está fechada no sofrimento. Então a gente abre uma outra via para ele, faz um reencontro com os familiares, os amados, mostra para ele que existe uma questão energética, e a gente chama de peso kármico, né? Que é melhor ele seguir aquele caminho do que continuar na dor, e aí ele consegue libertar, vamos dizer assim, o atendido desse problema. E o cliente em si, ele consegue sentir depois desse processo todo? Perfeitamente. Os relatos de resultados são muito legais. Existem também algumas questões, por exemplo, aconteceu uma vez, por isso que eu falo que é meio parecido com constelação, porque na constelação o representante também passa por essa situação, tá?
Mas, exemplo, a gente estava atendendo uma moça que ela tinha um problema, assim, uma dor, uma tristeza em relação à mãe, né? E nesse processo de desdobramento, foi visto uma menina, né? Lembrei, perdão. Ela tinha o que ela relatou, ela veio tratar porque apareciam manchas na perna dela, como se fossem veias estourando, e ela já tinha ido a médicos, não sabia o que curar, tá? Como fazer aquilo lá. E no processo do atendimento da apometria, viu-se uma menina, né, uma consciência, uma menina sentada, chorando e tal. E eu, que estava comandando, né, veio uma mensagem para ele falando assim, pergunta para ela se ela sabe sobre lepra. E eu, na hora, eu gelei, porque eu falei, nossa, lepra é uma doença que você não ouve falar, né, no dia a dia. Então, existe, lógico, mas uma coisa tão distante, né, dos centros aqui, da gente e tal. E eu dei aquela segurada, tal, aí veio de novo, pergunta sobre lepra. Eu falei, tá bom. Aí eu falei para ela assim, olha, eu vou te fazer uma pergunta, pode ser a coisa mais sem noção, sem cabimento, enfim, mas estou precisando perguntar. Quando eu falo em lepra para você, o que significa? Ela falou, minha mãe tem lepra. Então, a gente viu um processo aí, falando como consteladores, um processo de lealdade daquela criança, refletindo na perna dela, explodindo como se fossem feridas da lepra. E a gente tratou aquela criança, tratou a questão energética da lepra, né? Não tratamos a lepra, tratamos a questão energética da mãe. Fez todo o acordo, acabou essa história de uma maneira muito bonita. E a menina depois relatou que ela tinha melhorado muito, muito, muito das coisas. Que bacana, bacana. Bom, Sérgio, muito bacana. Já estamos, olha, 34 minutos. Queria ver se as pessoas, temos muitos terapeutas aqui, quiserem fazer perguntas também. Você pode abrir o seu áudio, sinaliza, tá bom? Quiserem fazer perguntas para o Sérgio sobre sua forma de trabalho, sobre a apometria, sobre a conexão que ele faz aí com as constelações, com o pitch. Fiquem à vontade, façam perguntas. Se eu souber? Você é constelador também, certo? Sim. Faz constelação. E você consegue fazer essa ponte? Constelação. Com o pitch eu sei que você consegue. Com a apometria Sim. também? Sim. Sim. Eu tô... E até interessante porque existe toda uma questão de um processo, né, de sensibilidade, vamos colocar assim. Tá. Ontem mesmo, ontem não, foi semana passada, eu fiz uma constelação em que eu incluí no campo uma energia, não era... Normalmente na constelação você coloca pessoas, né? Sim. O avô, bisavô, a bisavó, etc, etc. E ali me veio a necessidade de colocar uma energia, uma emoção, um sentimento que veio passando de geração em geração e curando. Foi muito interessante. As pessoas olhavam, ela estava lá com o ancestral início, né? Com origem. E a gente veio conversando na constelação, conversando com o avô, com o bisavô, com a bisavó, olhando para aquela energia, resolvendo aquela história e passando para o seguinte. Assim, até que ele chegou no consulente e não tinha mais essa energia, estava resolvido. Que bacana. Então foi uma mistura. O Natal quer fazer uma pergunta? Pode perguntar. Obrigado, Alberto. Então, eu não sou terapeuta, tenho zero vivência nessa área, o que significa, né, que o meu vocabulário é muito, muito pobre nessa área também, né? Mas aí eu estou sentindo necessidade de fazer uma pergunta, eu vou aproveitar esse momento para dirigir essa pergunta para quem entende do assunto e tem experiência na área e tal. Claro. Eu entendi que uma das consciências de vidas passadas de uma pessoa, por causa de algum evento na vida atual, essa
pode haver, digamos, uma perturbação, né, nesse equilíbrio na saúde, né, de quem eu sou e que restos da minha consciência de quem eu fui e tal. Pode haver esse desequilíbrio. Então, assim, o meu livre-arbítrio, ele está à mercê disso, caso eu passe por um estalo que favoreça, digamos, a perturbação desse equilíbrio. Então, eu estou à mercê disso, ou as minhas escolhas, a minha maneira a minha maneira de lidar com as coisas que acontecem, com esse estalo, ela interfere nisso, né? Eu não sei se eu consegui ser claro na pergunta. E aí eu aproveito para fazer uma outra, que eu não sei até que ponto tem a ver com essa, que é essa pessoa que nos anos 60, você falou o nome dela, não lembro agora, Lacerda, Dr. Lacerda. Isso. Ele, pelo que eu entendi, ele foi quem estabeleceu as bases, né, ou criou alguma coisa nessa linha. Qual era a busca dele, né? Porque ninguém estuda tanta coisa porque sim, eu nasci assim, com essa fome, né? Você está numa jornada, e aí qual era a jornada dele? Ele criou isso para desenvolver um método terapêutico, para atender pessoas que lhe procuravam como médico, com toda a bagagem que ele tinha, para ajudá-las, ou ele estava numa busca, uma outra coisa, queria entender a verdade do mundo e chegou na apometria uma hora. Qual era a busca dele? Né? Era isso aí, gratidão. Entendi. Então vamos para a primeira pergunta, tá? Questão do livre-arbítrio. Normalmente, você tem chamados na tua vida e você segue ou não. É isso que a gente chama de livre-arbítrio, né? Você é livre para escolher o que você faz. Agora, é evidente que existem chamados que você precisa olhar com carinho, tá? É o que a gente chama dos nós, né? Os nós kármicos. Tudo bem, você está nessa vida, tem uma dor qualquer, foi chamado, não quero olhar isso. Tudo bem. Vai repetir, na próxima vida vem de novo essa dor. Entendeu? E tem uma questão que é assim, esses chamados e essas cobranças são feitas pela autoobsessão que eu te falei, do general romano, lá existe um gatilho, existe um evento, olha, você precisa olhar isso aqui, vai doer, está começando a doer, você precisa olhar, tá? E existe o processo de obsessão que eu acabei não falando, tá? O que acontece? Esse general romano, que o Alberto foi, aproveitando a brincadeira, ele teve amigos e teve inimigos, certo? Na época que ele viveu. Esses caras hoje olham para o Alberto e olham a identidade energética do Alberto e falam, olha o general romano ali, está ali no Brasil, está em São Paulo fazendo live, olha ele lá. Pegar esse cara aí, velho. Os inimigos falam, vamos pegar esse cara. Os amigos falam, vamos lá com ele. E um monte de energia de gente que nem sabe que morreu, entendeu? Então, esse é o processo obsessivo. Energias de personalidades, enfim, que começam a interferir na vida, da tua vida atual, enfim, de coisas do passado, entendeu? Então, esse processo do livre-arbítrio é isso. Você tem direito a não olhar. Só que é o seguinte, aquele teu amigo, aquele teu inimigo, pior ainda, continua com você. Enquanto você não resolver, não acabar essa história e chegar num acordo com ele, o trauma do teu corpo vai doer, vai continuar doendo, entendeu? A tua dor de cabeça, suas tristezas, seus dramas, enfim, continuam. Então, essa é a questão de olhar ou não olhar, do livre-arbítrio, tá? Respondi? Faz um positivo aí, beleza. A questão do Dr. Lacerda. É lógico que a história só nos fala que ele foi médico, que ele foi um cientista, ninguém fala do lado espiritual dele. Eu até acredito, até pelo que aconteceu, depois a esposa dele continuou trabalhando, enfim, na apometria, eu entendo que ele tinha uma busca espiritual muito grande. E quando apareceu o Luiz Rodrigues, lá em 65, com a hipnometria, mostrando efeitos, como eu relatei, da questão da lepra, e coisas que são conectáveis, e são palpáveis, e são comprováveis, e ele devia estar numa busca porque ele era ávido por conhecer. Tanto que eu falei que ele era ginecologista, ele conhecia de física, de matemática, de biologia, conhecia tudo. O lado espiritual, o pezinho do banquinho espiritual dele, ele estava olhando também, entendeu? E como ele tinha essa inteligência
enfim, bacana, bem desenvolvida, ele codificou. Se você comprar o livro Espírito e Matéria, você vai ver como é que é a codificação da apometria. Bases científicas absurdas, até de física quântica, se você olhar. Tem alguns conceitos ali de física quântica, porque ele fala muito de situações que hoje a gente conhece como multiverso, são mundos paralelos. Então você é responsável por tudo que acontece, porque você não é uma questão de tempo linear, é uma questão de tempos paralelos, de universos paralelos. Então você sofre essas influências, entendeu? Respondi? Bom, Sérgio, legal. Respondeu, Natal? Bacana. Sérgio, e nesse momento que nós estamos passando sobre a pandemia, isso está gerando mais karma na humanidade? Com certeza. Quer dizer, na realidade, esse tempo é um tempo de limpeza de karma, né? Mas para quem olha o livre-arbítrio e resolve mudar. Para quem não consegue olhar isso e tomar a atitude de mudar, é processo kármico, né? Hoje mesmo eu estava lendo sobre a Revolução Francesa, né? E, cara, tem situações que estão muito parecidas hoje em dia. A busca do povo por igualdade, liberdade, fraternidade, sabe? A questão dos poderosos sobrepujando todo mundo, pisando. E é um processo kármico, é um processo cíclico, é uma história inacabada, né? Falando em termos de pitch. Então, eu vejo que é um tempo essa pandemia é um tempo de resgate, tá? Espiritual, já que a gente está falando de espiritualidade fora o lado do vírus, né? O lado material da coisa. Tanto que muita gente fala exemplo, a gente vibra, a gente tem uma frequência, né? Tanto que existem os raios gama, beta, etc., ômega, a gente vibra, cada ser humano tem uma vibração. Dizem, e eu não posso confirmar ou não, mas dizem que esse vírus vibra na mesma frequência do medo. Então, quando você tem uma situação de muito medo, você está propício a ter uma conexão energética com essa situação, né? Sim. Tem muita gente que eu estou bem, não pega. Está do lado, está trabalhando no hospital e não pega, entendeu? Então, existe... Tem uma... Oi, Angela. Pergunta. Tem um exemplo esta semana. Eu tenho uma cliente que a pessoa mais apavorada do Covid. Você não pode imaginar o que eles fizeram para não pegar na indústria, nela, na mãe, apavorada. E eu trabalhando com ela há 3 meses, ela é minha paciente, com esse medo, com essas questões. Adivinha o que aconteceu? Pegou. A mãe pegou e agora ela pegou. Não sabem como, porque é assim. Sabe o que é blindagem? Sei. 2 máscaras, face shield, não compra nada, não sai na rua, não pisa na rua. Pegou. As 2 pegaram. E a gente tem uma amiga em comum, que é a Andréia Ribas. Não sei nem se a Andréia está aqui hoje, mas enfim. A Andréia, que fez o Soul Drama com a gente, vocês viram o relato dela no Face? Peguei, não tenho medo, tô legal, em 1 semana resolveu, tô feliz, segue a vida. Então, não, mas neste caso, a Andréia estava tendo uma vida normal. Sim, com todos os cuidados, eu entendi. mas ela estava... Essa não, essa é o contrário. Que bacana. O contrário. Bacana. E já aproveitando, eu tenho uma pergunta aí, depois você lê, eu já mandei. Eu vou ler a pergunta. A Ângela pergunta... Mas eu cortei você, Sérgio, desculpa, você estava falando do medo. Você me complementou, tá tudo certo. A Ângela pergunta, Sérgio, como você faz uma sessão de apometria online? Grupos ou individual? Então, a gente faz do mesmo jeito que uma constelação familiar online. A gente tem os médiums, vou chamar assim, porque esse é o nome que a gente dá, tá? A gente tem os médiums que vão atender o consulente e um operador, um cara que comanda o processo. Como energia não tem limite de matéria,
e na constelação familiar a gente vê isso funcionando lindamente, é do mesmo jeito. A gente faz o atendimento, vem a questão, existe o desdobramento de todo mundo na sua casa, mas a egrégora está montada e a gente faz o atendimento online, tranquilamente. Que bacana. Legal. Respondeu? Sim. Só queria saber se era feito em grupo também, ou Sim. se era mais individual. Dá para fazer os dois, mas normalmente a gente faz em grupo. Sabe por que a gente faz em grupo? Porque a troca é muito rica. Porque, assim, como é um processo de sensibilidade, de sentir, tem gente que vê uma faceta do problema e o outro vê a outra. Então, é muito comum falar assim, Mas esses médios são os médiums que já trabalham, né, com a apometria. Porque, na verdade, quando eu participei de umas 2 ou 3, eu trabalho com constelação online, mas individual. Eu participei de 2 em grupo e eu não me senti legal, justamente porque a condução eu não achei que foi bacana. Bom, aí cada caso é um caso, né? Não, enfim. Teve uma coisa de levar serviço para casa. Não. Por isso que... Então, Ih, caiu uma conexão aí. Será que foi do Sérgio? Alô? Acho que foi do Sérgio. Sérgio está ouvindo? Congelou ali. Por isso que, antes de iniciar o atendimento, uma preparação do ambiente. Deu uma caída? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Tá. Deu uma balançada aqui. Não, além da preparação do ambiente, esse grupo tem que ser um grupo experiente, coeso, né? Sim, exatamente. Então, existe a preparação do ambiente, uma preparação que a gente chama de uma cúpula de proteção, tá? Energética. Existe toda uma ancoragem de protetores, né? De cada um, sabe? A gente prepara, tem guardiões ali, tem um monte de coisa. E o final também a gente tem um processo de limpeza energética, porque senão leva serviço para casa mesmo, não tem jeito. Sérgio, muito bom. Me diz uma coisa, temos mais 10 minutinhos, quero te perguntar, tantas pessoas morrendo, e grande maioria não sabe nem que morreu. Sim. E no pitch você sabe o quanto isto tem um valor importantíssimo, né? Sim. Como a gente se proteger? O que a gente pode, de alguma forma, tentar aliviar toda essa carga energética de sofrimento, né, que nós estamos passando e está aqui em todos os lugares, né? É muito simples até, viu, Roberto? Eu brinco que a gente é um radinho de pilha, né? Um radinho FM. Se você está triste, você vai ouvir música triste. Se você está alegre, você vai ouvir um axé. Então, se você entender que o sofrimento, a dor, tudo que está passando é uma energia, é o que a turma fala, eleva teu pensamento, sai dessa... Para de ver, sabe, programa de assassinato, para de ver programa político, sabe, aquela coisa só... É lógico, você precisa se instruir, mas tem gente que fica 24 horas com isso, né? É o caso que a Ângela falou. Se blindou toda, mas o medo era tão grande que o radinho pegou a música, entendeu? Teve uma sintonia, né? Então, se proteger é isso, fé. Já quem está falando de espiritualidade, fé. Acreditar que Deus é maior que tudo, sabe? A gente é terapeuta, a gente quer, sabe, falar de coisas mais, né, enfim, politicamente corretas, mas a espiritualidade já está no CID. Então, a gente tem que falar de espiritualidade. Exato. A gente tem que falar que existe um mundo espiritual, sabe? A crença de cada um, ok. É o que eu falei, é o idioma. Cada um fala com Deus através do seu idioma. A Umbanda, o catolicismo, o budismo, etc. Mas Deus existe, o espiritual existe. Existe o lado bom, existe o lado ruim, como em tudo, né?
Exato. Existe luz, existe sombra, né? O Jung falava muito de sombra, que a gente coloca como um lado muito racional, mas tem um lado sombra espiritual, sim, e dói, e machuca. Quem já tomou uma burdoada espiritual, sabe, daquelas de levar serviço para casa e ficar ruim, sabe que a dor é real, a dor existe. Só que a gente precisa, para perguntas novas, respostas inovadoras, né? A gente tem que entender e tem que aceitar isso de uma maneira mais espiritual. Perfeito. Eu Muito gostaria bom. de Sim. fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. Fala, Leonardo. O pitch, a gente começa as nossas técnicas sem nenhuma condução de uma alteração. O Sérgio falou que ele faz uma preparação. E o que eu tenho percebido, eu praticamente não pratico pitch, gosto, fiz o curso, adorei e tal, mas eu não tive sucesso nisso. As pessoas ficam muito racional, eu não consigo levar elas para... Eu digo, imagina, né? Se tu não consegue, vai para a bolha, né? Consegue ver do lado direito? Não vejo nada, não vejo nada. Então fica naquela, sabe? E eu sinto que se tivesse uma forma, claro que eu ainda faço uns exercícios de respiração e tal, mas eu não sei, acho que as pessoas têm muita dificuldade de se entregar, de se conectar, muita resistência. Então, essa é para você, Alberto. Essa é para você. A orientação que eu sempre dou na formação do curso, né? Prestar muito atenção no aquecimento. Eu nunca mando a pessoa fechar os olhos se não estiver bem aquecido. E tem pessoas que você precisa talvez de 2, 3 sessões para aquecê-la até você trabalhar. Então, que ponto que a pessoa quer trabalhar? Onde é o ponto que tem mais carga da queixa dela, do seu problema, né? E aquecê-la e fazê-la falar e sentir muito essa questão, né? E aí tem todas aquelas formas de gatilho, aquecendo a pessoa até que ela se permita. Agora, tem pessoas que é impossível, tem pessoas que não se permitem. Então, é outro método para usar, não o pitch. Então, precisamos saber escolher quem realmente vai fazer e seguir muito bem as etapas do psicodrama, e os aquecimentos do psicodrama é fundamental, né? Para poder ajudar a pessoa a levar e a entrar nesse mundo imaginal, acessar essas energias transgeracionais ou não, para que possa se trabalhar. Entenda a sua preocupação, a sua dificuldade, Leonor, muitos realmente têm essa dificuldade, né? E é praticando também, né? E em cima do que você falou, eu concordo plenamente. Por isso que a gente tem aquela máxima, né? Quando se tem um martelo, tudo é prego, né? A gente precisa ter outras abordagens, né? Constelação, por exemplo, é riquíssima, porque a pessoa ela é espectadora. Ela não precisa imaginar nada, ela não precisa... Para esses que são impossíveis, que o Alberto falou, é uma técnica sensacional, porque você vai acessar o mesmo campo, você vai trabalhar a ancestralidade, você vai resolver histórias inacabadas, porém, sem a interferência prejudicial de alguém que não quer entrar, tem medo, entendeu? Muitas vezes é um bloqueio. Então, às vezes você precisa recorrer a uma outra técnica, né? É o que o Alberto falou. Muito bom. Respondido? Obrigado, Leonor. Eu que agradeço. Obrigado. Muito bem. Bom, estamos nos últimos minutos. Sérgio, nossa, só quero agradecer por essa aula, falando um pouco da sua experiência. Agradeço também as pessoas por terem vindo. Espero que está, de alguma forma, clarificando essa questão da espiritualidade, o que é espiritual, o que é religioso, e vários métodos de se trabalhar a espiritualidade. Eu acho que uma acaba se complementando com a outra, e o quanto é importante nós conhecermos, né? Várias formas de visão, várias filosofias, várias formas para... Só tem a acrescentar
ao nosso trabalho, à nossa experiência de vida, né? Ainda mais quando a gente se propõe a querer ajudar os outros, né? Precisamos ter uma expansão de consciência, né? Para poder entender e não julgar muito por preconceito, por outras coisas, né? Sérgio, só tenho que agradecer. Eu que agradeço. Ixi. E a todos também que estão participando, muito obrigado por essa live, por este dia, né? E quiser falar algumas palavras para encerrar? O Natal tem uma pergunta. Ô, Natal, vamos lá. Eu estou com a sensação de que vocês trouxeram uma pizza e aí veio o Natal, assim, todo pimpão, né? Nossa, vou comer pizza. Aí você pega, toma essa azeitona e fica aí, entendeu? E assim, aí de repente aí vem, nossa, 10 minutos para dizer tchau e vai embora. Assim, como assim, meu? O cara menciona ali o mundo imaginal, assim, tipo, agora o negócio ia pegar fogo, né? E o Sérgio nem falou ainda do lance da obsessão externa, né? E aí o conceito do bardo que ele mencionou, eu desesperado para saber qual que é o papel do bardo nessa história, e muitas outras coisas. Mas enfim, eu estou falando isso aqui meio que não estou de brincadeira. É real a sensação de quero mais, mas enfim, é o que se tem para hoje, né? E para mim foi muito rico assim ouvi-lo. Né? Legal. Era então, isso. Se obrigado, você quiser, Alberto. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Se você quiser anotar, é só colocar um @ na frente do meu nome. Estou no Instagram, @SérgioRicardoLúglio, tá? E lá a gente já consegue se falar, tá? É porque eu não tenho rede social nenhuma, Sérgio. Eu sou uma pessoa muito velha. Então, você tem e-mail? Tenho e-mail. Então, vai lá. sluglio@gmail.com. Pronto. Maravilha. E a gente conversa. E você também pode nos acompanhar no Instagram, no Facebook, pelo nome também você consegue. E agora é melhor chamar um delivery, viu, Natal? Você obrigado. Brincadeira. Deixa eu só esclarecer para você, então, sobre o bardo, porque realmente muitas pessoas não conhecem, né? Bardo vem do budismo tibetano, em sânscrito, quer dizer entre morte e vida, e do que é suspenso. Então, é um espaço que está entre morte, é o mundo espiritual numa visão tibetana. E para eles existem 7 departamentos, vamos chamar assim, 7 tipos de bardos, e como eles acreditam na reencarnação, então quem morre passa por esses 7 bardos e depois reencarna. Então, o Roger Ruger foi nosso mestre e ele nos ensinou a utilizar este conceito dos bardos em psicoterapia. Tá bom? Mas acompanhe a gente que você vai se informar bastante e participar também dos outros eventos. Tá bom? Um pouquinho mais além da azeitona. Exato. Faz o Instagram aí. É legal. Exato. Eu queria agradecer, Alberto, de coração. Queria agradecer a vocês pelas perguntas, pela participação. E eu queria também deixar aqui um pouco que eu falei. A gente precisa começar a falar um pouquinho mais sobre espiritualidade séria. Não é charlatanismo, não é coisas afins. Então, falar de espiritualidade como sendo uma das partes, um dos pezinhos do nosso banco que existe. A nossa mestra Connie Miller fala muito de alma, ego versus alma, e a alma é a espiritualidade. A gente precisa olhar aí com carinho essa questão, porque é isso que vai levantar essa humanidade tão machucada e tão dura como ela está. Se a gente começar a colocar a espiritualidade de uma maneira séria, de uma maneira correta, a coisa muda. É isso. É verdade. Queria agradecer muito. Ângela, adorei te ver. Muito obrigado, então, Sérgio. Lenita, você só chegou agora, estamos terminando. Que pena, eu tinha um outro compromisso, achei que ia se alongar, mas... Mas eu mando a gravação. Eu mando a gravação para você. Muito obrigada, desculpa. Tá bom? Beijão para vocês, gente. Beijão para todos, tchau, abraço. Até a... Tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau. Até mais. Manda a gravação, Alberto, então. Mando sim, com certeza. Obrigada. Tchau, até lá. Eu também vou querer, Alberto, tá? Mando sim, eu coloco no YouTube, tá bom? Tá. E eu vou mando o fazer link. contato também com o Sérgio.
Vou mandar Perfeito. um e-mail. Tenho curiosidades ainda, quero saber um pouco mais. Explora ele é muito bom. Inclusive, eu tô preparando para montar um curso agora, online. Porque eu tinha o curso presencial, eu já formei, sei lá, umas 15 turmas, né? Mas eu vou montar um curso online, até para as pessoas não saírem de casa, não tem nenhum problema, e eu aviso vocês, tá bom? Ótimo, obrigada. Muito bom. Tchau. Obrigado. Tchau. Alberto, gratidão. Obrigado. Obrigadão, Sérgio. Valeu.